Fala galerinha do canal de Porto Braga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Fábio Veiga e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo referente a morar em Portugal, mais especificamente Braga, que é onde eu moro, onde eu vivo. E galerinha, hoje eu quero trazer um assunto diferente para vocês, tá? Que é o seguinte: um ano morando em Portugal, quais são as minhas impressões, o que eu acho, vale a pena, não vale? Vamos destrinchar esse assunto depois da vinheta. Vem! Quero começar falando sobre a coisa que eu mais gosto, que eu mais me sinto à vontade aqui em falar em Portugal, que é a segurança. Pessoal, assim, ó, a segurança realmente não tem preço aqui em Portugal, tá? Não é à toa que é o terceiro país mais seguro do mundo. E realmente, isso se sente no dia a dia, se sente na rua. Eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e eu realmente não me sentia seguro na cidade onde eu vivia. Eu deixava de fazer algumas coisas que eu gostava em certos horários, para que não tivesse risco, tá? Eu tive sorte de nunca ter sido assaltado, nunca ter acontecido nada comigo, mas eu escapei de algumas vezes, algumas coisas também, tá? Mas todos os dias, quando eu falava com meus colegas, meus amigos, tinha alguma história de alguém. Meus familiares já passaram por algumas coisas bem complicadas também. Então, assim, a coisa que eu mais gosto e me sinto mais seguro em falar é sobre a segurança, pessoal. Segurança é top aqui, velho. E por que a segurança é tão top aqui, galera? Olha, realmente quando tu sai na rua, pode sair de qualquer jeito. Pode sair com o celular na mão, pode sair com a carteira, tu pode passear. E isso é muito tranquilo, a qualquer horário, tanto homem quanto mulher. Principalmente, ó, realmente falando aqui de Braga, tá? Que eu acho uma cidade extremamente segura, extremamente tranquila. Eu já fiz chamada de vídeo do centro a 1h pouco da manhã, andando pelas ruas do centro aqui de Braga. É muito tranquilo mesmo, tá? Então, segurança é algo que a gente tira um peso de cima, porque quando no Brasil eu era uma das pessoas que andava sempre olhando por cima do ombro. Entrava rápido, saía rápido do carro, entrava em casa rápido para não ter nenhum problema, não correr nenhum risco, sabe? Então, é algo assim que é de se levar muito em consideração. Portugal é um país muito seguro realmente. Ah, mas não tem roubo aí, Fábio? Claro, tem roubo. Mas é muito difícil ter assalto, sabe? E quando tem assalto, normalmente é com arma branca. Dificilmente vai ser com revólver, com uma pistola, alguma coisa assim, tá? O que acontece, que a gente sabe, é às vezes deixar alguma coisa dentro do carro, quebrarem um vidro para roubarem um rádio, roubarem alguma coisa que deixou dentro do carro. Isso pode acontecer realmente, tá? Isso a gente sabe de pessoas aqui já que aconteceram. Então, essa é a única ressalva assim que eu gosto de fazer. Mas assalto, risco de morte, essas coisas é muito difícil. Tomar um tiro em Portugal acho que é a coisa mais difícil que tem. Porque falou em arma é algo de outro mundo aqui para eles, entendeu? Então, quando a gente conta a nossa realidade do Brasil, eles acham extremamente absurdo. Então, essa é uma parte, tá? Então, galera, assim, ó, a segurança é top mesmo. Isso é uma coisa que vale muito levar em consideração, tá? Então, vamos pro próximo tópico. O que eu quero falar pra vocês é sobre o clima aqui de Portugal, pessoal. Já tem vídeo no canal referente ao clima, mas eu quero falar de novo sobre isso pra vocês, até pra vocês entenderem melhor tudo nesse vídeo, tá? Galera, o clima aqui de Portugal é um clima muito gostoso. É um clima muito parecido com o sul do Brasil. Então, pra mim, que morava em Porto Alegre, tive uma facilidade de adaptação muito grande, porque o frio é tão frio quanto era no Brasil e o calor é tão calor quanto era no Brasil. Então a gente se adaptou muito bem ao clima aqui, porque é muito parecido realmente, tá? Então assim, dias de calor chega a fazer quase 40 graus, 40 graus, dias de muito calor, como fazia em Porto Alegre também. No frio, pessoal, o frio é realmente frio também. Quando tava muito frio lá em Porto Alegre, fazia 5 graus, 4 graus, sabe? Tinha dias que chegava a 1, 2, 3 graus ali. É mais ou menos isso. Então assim, e aqui ainda tem uma vantagem, que muitas das casas que a gente pode comprar, ou os apartamentos que a gente vai morar, eles têm certificação energética. Então, quanto melhor a certificação energética, menos frio ou menos calor tu vai passar no teu imóvel. O nosso apartamento, por exemplo, tem vidro duplo. Então, o vidro duplo facilita muito a nossa vida no frio e no calor também. Faz com que a gente não precise de ar-condicionado e também não precise de aquecedor no frio. Então, ele mantém melhor a temperatura do apartamento.
Então o clima é muito tranquilo, é algo que a gente gosta bastante. Agora tá chegando, já entrou o verão, tem feito alguns dias de muito calor realmente. Mas é um clima realmente muito parecido com o sul do Brasil, tá? Então não acho difícil para o pessoal que mora mais para baixo do Brasil se adaptar ao clima aqui de Portugal. Mas o pessoal que mora para cima, do Rio de Janeiro para cima, realmente vai ter bastante dificuldade, principalmente no frio. Porque calor eles estão acostumados, mas no frio eles realmente não estão. Então, galerinha, o clima é algo que você tem que pensar. Aqui em Braga, em si, no Concelho de Braga, não neva, tá? Não neva. Neva só na Serra da Estrela, que eu já fui lá, já tirei algumas fotos, tem no meu Instagram se você quiser conferir como é na Serra da Estrela. Friozão mesmo, né? Neve pegando, complicado o negócio. Friozão, mas aqui em Braga em si não neva, pessoal, não neva mesmo, tá? Então é bem tranquilo, uma roupa de frio tranquila, tá de boas. Todo mundo se acostuma com esse clima, viu? E agora, galerinha, falando de lazer. Lazer aqui em Braga, lazer em Portugal. Poxa, pessoal, lazer é algo que vale muito a pena levar em consideração também, porque assim, aqui em Portugal, assim como no Brasil também, nós temos muitas opções de lazer, tá? E aqui muitas vezes lazer gratuito em muitos lugares diferentes. Então, por exemplo, em Braga a gente tem muitos parques, a gente tem lugares históricos para visitar, lugares turísticos, muitas coisas que a gente tem no Brasil a gente tem aqui também, tá? Então uma coisa que a gente vê muito o pessoal fazendo é andando de bicicleta nos parques, é andando de trotinete, que seria o patinete, se divertindo com a família. Eu, por exemplo, tô aqui no Mirador do Picoto. É um dos lugares mais incríveis aqui de Braga, que se você não conhece, tem que conhecer quando vier pra cá, tá? Porque aqui de cima a gente tem uma vista muito privilegiada da cidade. Então, assim, ó, muito bonito. Agora tá no horário do pôr do sol, mais ou menos. Eu tô do outro lado para conseguir gravar para vocês, porque senão a luz fica muito no rosto, não tem como, pela claridade excessiva. Mas assim, lazer, a gente tem muitas opções. Principalmente tem vídeo aqui no canal de 2 parques aqui de Braga, que foram sensacionais as visitas que eu tive a eles. Então, por exemplo, o Parque da Rodovia fica bem próximo à minha casa. É um parque com toda uma estrutura de esportes, com quadra de tênis, com quadra de tênis, com quadras de futebol de areia, de basquete, de vôlei, com ciclovia para o pessoal andar de bicicleta, se divertir. Tem alguns esportes também que são possíveis fazer ali, de escalada, aquelas academias que tem de parques, assim, com aqueles aparelhos também tem ali. Tem pista de skate, é top, é um parque top realmente aqui de Braga. Eu diria, com certeza é o melhor aqui de Braga. Aí nós temos também o Parque da Ponte, que tem vídeo no canal aqui também, foi até o último vídeo do canal, que eu mostrei pra vocês. Tem parquinho para as crianças, é um lugar muito tranquilo, tem uma igreja que o pessoal visita. Quando eu fui era de São João, tava uma fila para entrar na igreja. O pessoal é muito da religião aqui, são muito fiéis realmente. E isso é uma parte bacana, é legal ver essa cultura que tem aqui. Então assim, lazer, galera, show de bola, top. E lembrando também, né, que o lazer não é só na cidade que a gente mora. Então, pela proximidade que a gente tem de outras cidades aqui e outros lugares históricos, outras praias, por exemplo, é muito tranquilo, é muito bom. Eu gosto, por exemplo, muito de ir a Matosinhos, que fica no Concelho do Porto, ou ir no Porto. Tem praias também fluviais aqui em Braga, que eu ainda não fui, quero conhecer, mas que eu já sei que são lugares top. Tem as praias de verdade aqui de Braga, do Concelho de Braga, do Distrito de Braga, desculpa, que também vale a pena. Minha esposa já foi, eu ainda não fui. Mas, então, pela essa proximidade de viajar, de ter as coisas próximas aqui, é algo muito top também. Então, lazer, tamo bem, galera. Tamo bem, e já aproveita, por favor, galera, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal quem não é inscrito para não perder o próximo vídeo. Vai ter coisa top, vai ter sempre coisa top. Valeu, galerinha, vamos pro próximo top. E agora vamos falar sobre custo de vida. Galera, custo de vida é algo de se levar muito em consideração também. Porque olha, o custo de vida aqui em Portugal realmente é muito mais baixo, mas muito mais baixo que no Brasil, na proporção. Por quê? Tá? No Brasil, por exemplo, mesmo que eu tivesse... Eu já tive salários bons e mesmo assim era difícil de conseguir guardar dinheiro e ter uma vida boa, tá? Aqui em Portugal,
mesmo com o salário mínimo não sendo um dos maiores da Europa, e sim sendo um dos mais baixos da Europa, você consegue viver bem com o salário mínimo. O poder de compra do salário aqui é muito maior do que no Brasil, tá? Então assim, ó, custo de vida não dá nem para comparar, galera. A gente vai no mercado, o dinheiro rende, o custo de mercado, custo de água, luz, empresa de telefonia, tudo isso cabe no seu bolso, entende? Então assim, ó, custo de vida é top. Se quer comprar um carro, quer comprar um aparelho eletrônico, um celular novo, alguma coisa assim, galera, o poder de compra vale muito mais. Vou dar um exemplo de algo que a gurizada aí gosta, videogame, tá? Vamos pegar um videogame no Brasil aí. Um videogame bom no Brasil custa 3 mil reais, um PlayStation 4, tá? 3 mil reais dá 3 vezes um salário mínimo, certo? Aqui em Portugal, um PlayStation 4, o mesmo PlayStation 4, no preço normal, sem promoção, ele custa 299, novo, na caixa, na loja, tá? 299. Isso é menos da metade de um salário mínimo, galera. Menos da metade. Então, assim, ó, poder de compra realmente faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Então, esse é só um exemplo. Nós temos outros exemplos de carro também. O carro é muito mais barato aqui também. Eu achei também acho isso. Eletrodomésticos, coisa para casa, a alimentação, como eu falei, do mercado. Então, assim, até para a gasolina e o gasóleo aqui, que é muito utilizado. O gasóleo é o diesel aí no Brasil. A gasolina também. Hoje a gasolina está em média, a gasolina aditivada ainda está em torno de 1,35 €, tá? Em média. Depende do posto que você vai abastecer, se tem aquela questão de tu ganhar um valor de volta, um cashback no cartão do posto ou do mercado que está abastecendo. Então, assim, custo de vida muito mais baixo, que a gente não precisa gastar com educação particular, por exemplo, a gente não precisa gastar com saúde privada. Eu gasto, por exemplo, só com saúde dental, tá? E eu pago para mim e para minha esposa 19 € por mês num plano de medicina dental, que é aceito em várias clínicas aqui. A gente foi muito bem atendido quando usou e só paga também praticamente só paga quando usa. Por exemplo, a gente paga 19 € por mês, mas quando eu for usar, eu pago uma participaçãozinha mesmo numa consulta ou em algum procedimento. A gente gastou em torno de 3 € por consulta. Então, galera, é algo assim, ó, irrisório. Então, custo de vida baixíssimo em comparação ao Brasil, que é muito elevado, tá? Ah, mas é um país para ficar rico? Não é um país para ficar rico, não é um país para guardar muito dinheiro, galera. Mas é um país para você viver muito bem, com dignidade, com as coisas que você precisa e tranquilos. Então, vale muito a pena, galera. E agora, galera, vamos falar um pouco sobre coisas que eu não gosto tanto ou que eu não gosto, tá? Até o momento a gente só falou de coisa boa, vamos falar de algumas coisas que não são tão boas também, tá? Vamos falar de transporte público aqui em Braga especificamente, tá? Depois eu falo um pouco sobre outras cidades aqui de Portugal, tá? Aqui na parte norte do país, principalmente, nós temos mais dificuldade no transporte público. Exemplo de Braga. Braga não tem metro. Braga só tem comboio. Então, o comboio, tu sai de uma cidade para outra e anda de uma cidade para outra. Ponto. O metro seria excelente se tivesse, porque a gente conseguiria andar dentro da cidade pelo metro. Coisa que no Porto tem e aqui em Braga não tem. Coisa que em Lisboa tem e aqui não tem. Então, galera, metro. Metro é algo excelente, tá? Então, se a gente não tem metro, a gente precisa se locomover como? De ônibus. Se os ônibus tivessem os horários melhores do que eles têm hoje, os ônibus não seriam ruins, tá? Porque eles têm um sistema de coroa 1, coroa 2, coroa 3. Quanto mais longe tu vai com esse ônibus, mais tu paga. E quando na hora de tu carregar teu cartão, se tu nunca usa coroa 3 ou nunca usa coroa 2, por exemplo, tu carrega só coroa 1, é mais barato. Se precisar carregar coroa 2, já é um pouco mais caro. Se precisar carregar coroa 3, é mais caro ainda, tá? Então, galera, por que o transporte público aqui de Braga não é bom?
tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu irmão veio do Brasil, veio me visitar. E ele chegou aqui em Braga, na estação de comboio, era 10 horas da noite, tá? Aí eu, nessa altura ainda, quando ele veio me visitar, era no início, eu ainda não tinha carro. Aí eu disse, eu vou te buscar aí de ônibus. Beleza, fui pra parada de ônibus e eu vi que tava escuro, não passava nada, tal. Daqui a pouco eu fui pesquisar no Google e aí eu vi que realmente já não tinha mais ônibus. Normalmente os últimos ônibus aqui em Braga, eles passam 8h30 da noite, pessoal. E aí, como é que faz para quem precisa se locomover mais tarde ou quem precisa trabalhar no shopping, por exemplo, que o shopping fecha às 11 ou fecha meia-noite, dependendo do dia? Como é que fica? Então, assim, ó, uma dica que eu dou. Em Braga, especificamente, ou mais aqui pro norte, onde não tem metro, tá? Carro não é luxo. Carro é uma necessidade, pessoal. Até porque os horários de trabalho aqui normalmente são rotativos. Se for trabalhar em shopping, então, esquece, precisa ter carro. Senão vai gastar muito com Uber ou alguma coisa do gênero, tá? As outras empresas que também tem aqui, todas elas, tá? Então, transporte público é algo que eu não gosto aqui de Braga, tá? Mas que no Porto é top. No Porto realmente é top. E Lisboa é mais top ainda. Então assim, galera, quando eu vim pra cá, eu pensei que eu não precisaria ter carro, que eu poderia usar o transporte público. Mas Braga realmente tem lugares também que não consegue chegar de ônibus. Então, pessoal, assim, ó, necessidade é carro em Braga, tá? Se for pro Porto, top, não precisa ter carro. Conheço muita gente que não tem carro no Porto que não precisa ter. For para Lisboa, também não precisa. O transporte público às vezes é mais rápido em Lisboa do que o próprio carro. Top mesmo, galera. Então assim, ó, leve em consideração que isso é algo que eu não gostei, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação. Educação aqui em Portugal, tá? Antes de vir para Portugal, eu ouvi muitas pessoas falando sobre os colégios aqui, as escolas públicas, não os colégios, porque os colégios são considerados colégios particulares aqui, tá? Então as escolas públicas que eram muito boas, que eram muito parecidas com as escolas particulares do Brasil, que eram muito boas. Nós, tá? Estamos falando nós não tivemos uma experiência muito boa com a escola pública aqui de Braga, a que a gente teve a experiência, especificamente a de Lamaçães, tá? A Mariana, quando ela veio pra cá, antes de ela vir pra cá, ela estudava num colégio particular em Porto Alegre, um colégio de freiras, um colégio muito bom, caro pra caramba, tá? Mas era muito bom. Então, quando as pessoas falavam pra gente sobre as escolas aqui, comparavam com os colégios particulares, diziam que era muito bom. Só que quando a gente chegou aqui, realmente a gente não teve uma experiência muito boa. Primeiro, colocaram a Mariana numa turma só de imigrantes, praticamente. Eram só imigrantes, então tu não tinha o contato com os portugueses para interagir, para começar a ter aquela interação, tá? Primeiro. Outra coisa, os professores também não tinham controle das crianças, tinham crianças muito avançadas para suas idades, fazendo coisas que não deviam no colégio e os professores não conseguiam controlar, tá? Então, fumando, coisas do gênero, tá? Coisas que nós vimos, nós vivenciamos e a nossa experiência em si foi negativa, tá? Não quer dizer que a sua vai ser também, porque nós falamos com outras pessoas aqui que falaram sobre a experiência delas e realmente foi ao contrário, tá? Mas o caso em si da Mariana foi um pouco de azar, ela caiu numa turma diferente e que não foi muito boa a experiência dela. Falando agora da minha experiência estudando, tá? Meu mestrado numa universidade privada, que eu pago todos os meses. Galera, eu achei muito semelhante ao Brasil. A estrutura, a educação, o ensino em si, eu achei muito parecido realmente com o Brasil. E eu acho que no Brasil não tá a perder nada. E aqui também não ganha nada do Brasil, tá? Porque a estrutura é a mesma. Só que, qual é o grande diferencial de Portugal na educação privada? A educação privada é muito, mas muito mesmo mais barata que no Brasil, tá? Então, realmente, a parte da educação, a minha, do mestrado, eu posso dizer que eu tenho uma estrutura top para estudo, eu tenho uma universidade muito boa, com toda a estrutura mesmo, e pagando muito pouco. Então, galera, assim, ó, a universidade, em comparação ao Brasil, essa parte, financeiramente falando, aqui dá um show e é muito superior. Beleza? Essa é a nossa experiência com a educação. Não significa que a sua vai ser igual, tá? O que aconteceu conosco.
Pode ser que em outros lugares ou outras escolas não sejam assim, mas a que a gente teve de Lamaçães especificamente foi essa, tá? E inclusive falamos com outros pais, alguns até tiveram também o mesmo problema e outros não gostaram da escola, os filhos se adaptaram bem. Então, é isso, tá? E agora, educação foi isso. Para encerrar esse vídeo, o último tópico é emprego. Emprego, galera. Tem emprego em Portugal? Tem emprego em Braga? Sim, galera, tem emprego. É o emprego dos sonhos? Não é o emprego dos sonhos, tá? Se trabalha mais no Brasil ou se trabalha mais em Portugal? Com certeza se trabalha mais em Portugal, pessoal, tá? A minha experiência, que é algo que eu vou contar pra vocês agora, foi o que aconteceu comigo, tá? Mesmo eu tendo vindo com visto de estudante, ou seja, que me permitia também trabalhar, tá? Não foi fácil, porque até quando você chega em Portugal, até ter toda a documentação, é complicado. Para ter a documentação básica, já vai em torno de 2 a 3 meses, tá? E nesse período, se você tem só o visto, você ainda não pode trabalhar. Você tem que ter a autorização de residência, que é o seguinte, você vem com visto, vai ao CEF e faz a solicitação da autorização de residência. Só que para fazer os documentos, muitas vezes precisa dessa autorização de residência ou precisa de algum outro documento. Então, para ser contratado aqui, precisava ter o NIS, que é o número da Segurança Social, que hoje, dica bônus para vocês, é feita no dia. Você vai na Segurança Social e sai de lá com o NIS na hora. Se chama NIS na hora. Então, essa é uma dica. Então, quando eu cheguei, foi bem difícil conseguir um emprego, mesmo tendo um bom currículo, mesmo tendo entre aspas, os documentos legais, mas foi difícil, tá? Então, assim, onde eu trabalho? Eu trabalho no shopping, tá? Num stand de carros elétricos que eu alugo para crianças, tá? Então, ou seja, um trabalho simples e que ganha mais ou menos a mesma coisa que todo mundo ganha aqui, que é mais ou menos o mínimo, tá? O salário mínimo hoje em Portugal, se não me engano, tá 635 euros. E mais ou menos o que eu ganho, um pouquinho mais. Então, galera, emprego é isso, tá? Mas, quais são os tipos de emprego que tem aqui em Braga especificamente, tá? O que eu notei, e é uma coisa que eu não gosto aqui de Braga, tá? Os tipos de emprego que nós temos aqui são voltados ou para o comércio, ou fábrica, ou restauração, tá? Então, esses três são mais ou menos o básico. Existem outros tipos de emprego administrativos, quase não tem empregos administrativos aqui. E quando tem empregos administrativos, são exigidos outras línguas, tá? Outras línguas. Por exemplo, não adianta só falar o inglês e o português, tá? Quando quer um emprego administrativo ou de suporte técnico, é muito comum, realmente a língua mais pedida, além do português aqui e do inglês, é o francês, galera. O francês é muito valorizado. E se você fala outras línguas além do inglês, você consegue ter um ótimo salário, um diferencial aqui em Portugal, tá? Principalmente aqui em Braga, eu vejo muito pedirem francês, espanhol, alemão. Eu já vi até umas línguas estranhas eles pedirem também, algumas outras línguas que não é comum as pessoas falarem, que é o holandês, eu já vi neozelandês, algumas coisas assim, tá? Algumas línguas diferentes, mas o mais importante aqui e um diferencial é para você que fala francês, tá? Por quê? Porque Portugal, por ter uma mão de obra mais barata que nos outros países, esses outros países terceirizam o suporte técnico para Portugal. Então, precisa ter essas línguas. No mínimo, essas pessoas que falam outras línguas, elas ganham 1.000 euros por mês, tá? Então, como eu falei, agora, se você vai trabalhar no comércio, vai trabalhar na restauração, vai trabalhar na fábrica, vai ganhar o salário mínimo que todo mundo ganha, mais ou menos. E uma coisa que eu também não gosto são os horários rotativos. Muitos dos horários, o pessoal aqui que trabalha, galera, é rotativo. Você não sabe, às vezes, quando vai trabalhar na semana, quando vai folgar. Isso é ruim, porque atrapalha a nossa rotina, sabe? Então, não é... No Brasil é comum a gente trabalhar de segunda a sexta e ser folgar sábado e domingo. Aqui não. Aqui, principalmente nos finais de semana, tem que trabalhar. Eu, por exemplo, tenho uma folga no final de semana, que é no sábado. Mas eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta e domingo. Tá? A Cíntia também tem esses horários rotativos.
Então é difícil, é uma coisa que é difícil da gente se adaptar, tá? Então não é fácil conseguir emprego. Quem diz que é fácil tá mentindo pra vocês. É trabalhoso, é complicado, mas depois que você consegue, normalmente aqui em Braga especificamente é nisso. Isso é uma coisa que eu não gosto aqui em Braga, que é a variedade de empregos que tem aqui, os tipos de emprego que tem aqui. Eu sei que no Porto e em Lisboa, que são cidades ainda maiores, tem outras oportunidades de emprego, outras coisas e às vezes se ganha mais, mas também o custo de vida, principalmente em Lisboa, é mais elevado. O Porto é mais semelhante com aqui, então é uma dica. A questão de emprego é um pouco mais difícil, a não ser que você seja um caminhonista, como eles chamam aqui, caminhoneiro, é uma coisa que tem bastante também e consegue ganhar bem. E é isso, entendeu? Eletricista, consegue ganhar alguma coisa aqui. Pessoas que são melhores ainda na construção civil também, que aí tem um diferencial na construção civil, consegue ganhar mais. Então, a parte de emprego é essa, galera, que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou desse conteúdo, eu peço o seu favor, curte aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu realmente falo a realidade, o que eu estou vivendo, a minha experiência. E se você gostou, vamos acompanhar outros dias também, galera. Vamos ver outros vídeos, beleza? Então por hoje é isso. Valeu, falou, até mais. Abraço, galerinha.